Bom, seguinte, queridões. Como está aparecendo aí na tela, o tema da nossa slide aula de hoje é a respeito da energia. Para ser mais preciso aí, é uma introduçãozinha às nossas populares fontes de energia. Para começo de conversa, como é que a gente pode definir o que é energia? Uma energia, segundo o dicionário, é a capacidade de um corpo, sistema físico ou substância de realizar um trabalho. No nosso caso, uma fonte de energia é todo aquele elemento do meio natural que auxilia o ser humano a realizar esse trabalho. Lavoisier, ele tem muita razão quando ele fala da energia, quando ele diz que ela não se cria, ela não se perde, apenas ela se transforma. Aliás, queridões, essa capacidade de transformação da energia, ela é um dos segredos que nós temos para que o nosso planeta se mantenha ativo. A energia se transforma, tudo se transforma no planeta Terra. Nesse sentido, nós conseguimos transformar a energia solar e a energia gravitacional, aquelas duas fontes primárias mesmo que nós temos, em várias outras formas de energia, que vão ser ali as energias mecânicas, caloríficas, luminosa, química, elétrica, sonora, todas elas passam ali por um processo de transformação das suas fontes primárias para que a energia se estabeleça e se transforme aqui no nosso planeta. Quando nós falamos, queridões, da transformação da energia, nós partimos do uso dela enquanto fontes para ajudar o seu trabalho pelas sociedades humanas em geral. A primeira forma a primeira fonte de energia, aliás, que nós utilizamos foi a nossa própria força física, dependente direto das transformações químicas que o nosso corpo promove quando nós nos alimentamos. Então aí você já tem uma transformação. Depois que nós superamos a força física, nós passamos a transformar, a aproveitar algumas fontes de energia, principalmente aquela que fez mais diferença para a nossa sociedade, foi quando nós passamos a controlar o fogo através da combustão. A partir do domínio do fogo, queridões, a nossa sociedade ela passa por significativas mudanças. Por quê? O fogo, ele amplia a nossa possibilidade de alimentação. A gente passa ali a poder cozer carnes, a poder cozir, né? Não é cozer, a poder cozir ali alguns alimentos em que a gente pode aumentar o nosso cardápio. O fogo ajuda-nos na proteção contra os animais, afinal os predadores eles vinham sempre para cima dos seres humanos, e também nas noites mais frias auxiliam na manutenção da nossa temperatura. O fogo, ele também nos auxilia a moldar materiais, seja durante a pedra polida, seja durante a idade dos metais, ou mesmo para fazer arcos ali na madeira. E também ele vai auxiliar, quando nós desenvolvemos a agricultura, na preparação dos solos, um meio primitivo de limpeza dos solos, que nós chamamos de coivara. Como eu falei aí, você tem diversas fontes de energias primárias. A mecânica, que é aquela da movimentação dos corpos, por exemplo, o vento, por exemplo, a hidráulica. A calorífica, que nós temos principalmente do sol, mas também do calor geotérmico. A fonte luminosa, que o sol tem aí, alguns animais têm a bioluminescência. As energias químicas, que é o que nós conseguimos quando nos alimentamos ou quando nós queimamos os combustíveis fósseis, por exemplo, temos ali uma liberação de energia química. A energia elétrica, que em forma primária são os raios, o eletromagnetismo, né, presente aqui no nosso planeta. E de forma secundária, todas as fontes que nós transformamos em eletricidade. A energia sonora, que a natureza produz em muita quantidade e nós também conseguimos através da nossa fala, ou mais recentemente, na história, quando nós passamos a tocar alguns instrumentos.
Quando nós analisamos, queridões, como as fontes primárias se distribuem por um país, nós temos a sua matriz energética. Não só a produção, mas o consumo também da energia, segundo essa fonte primária, ele é fundamental na compreensão da matriz energética. E ela é um elemento importantíssimo para nós analisarmos não só o atual momento histórico, social e econômico de uma nação, como também suas perspectivas futuras. Por quê? Porque a matriz energética ela depende basicamente de disponibilidade natural. Se aquele lugar, se aquele país, ele tem a disponibilidade de tal fonte de energia. De nada adianta eu querer ter petróleo se eu não tenho petróleo no meu território. Da capacidade técnica e tecnológica do seu aproveitamento. O Brasil, por exemplo, ele tem um litoral imenso, onde a energia maré motriz ela poderia ser muito aproveitada, mas a nossa capacidade técnica, tecnológica para o aproveitamento desta fonte alternativa, ela está muito reduzida, embora ela apresente estar em recuperação. Além de tudo isso, nós também temos a possibilidade de que um país possa usufruir das fontes de outros lugares, seja pelo comércio ou por outras formas de apropriação geopolítica e geoeconômica. Por outras formas, nós estamos dizendo da invasão direta mesmo desse país sobre esse outro lugar, em que ele pretende pegar as suas fontes de energia. É claro que nesse momento vocês já lembraram do petróleo, e a apropriação geoeconômica é através da manutenção desses países em um nível econômico muito baixo, para que eles sejam obrigados a negociar por um preço bem baixo também as suas principais fontes de energia. Quando nós temos, queridões, fontes diversificadas, nós criamos fontes cada vez mais produtivas. E quanto mais produtiva é uma fonte, mais possibilidade de transformação ela vai nos apresentar. Aí você tem um esqueminha bem clássico encontrado na internet, onde você vê ali como nós podemos transformar algumas fontes primárias em várias outras fontes e como elas, por depois de passarem por uma série de processos técnicos e tecnológicos, elas podem ser utilizadas para diversos fins, sendo que hoje, na sociedade atual, as principais, aliás, formas em que nós transformamos a energia, os principais usos, eles vão se dar na eletricidade e também nos combustíveis. Hoje são os dois principais ramos, claro, a eletricidade sendo distribuída para a indústria, residências e serviços, são os dois principais ramos que nós temos de fontes ou de consumo de energia. Esse acesso, essas diferentes matrizes, elas acabam por escancarar a grande desigualdade socioeconômica que existe. Por quê? É um raciocínio muito simples. Países que têm matrizes energéticas produtivas, eles ofertam mais energia. Ao ofertar mais energia, essa energia fica mais barata. Ao ter uma energia mais barata, isso beneficia os setores produtivos, isso beneficia a indústria, isso beneficia o comércio. Beneficiando esses setores, eles tendem a produzir mais, eles tendem a gerar mais postos de trabalho, eles tendem a gerar mais riqueza, o que acaba por estimular o consumo. O consumo também vai se aproveitar dessa energia abundante. Essa energia abundante vinda do consumo, ou esse consumo abundante agora no caso, ele estimula que cada vez mais investimentos sejam feitos em buscar-se cada vez fontes mais produtivas. A gente não consegue dizer se é causa ou se é consequência. Um país ele é tecnologicamente desenvolvido porque ele usufrui de boas fontes de energia, ou ele usufrui de boas fontes de energia porque ele é tecnologicamente desenvolvido. Você cria o chamado ciclo virtuoso. O inverso nesse raciocínio, ele também acaba sendo verdadeiro.
Um país que não fornece, queridões, grandes fontes de energia ou fontes produtivas em níveis satisfatórios de energia, ele acaba tendo grandes gargalos produtivos. Esses gargalos produtivos, rapidamente, eles também se tornam gargalos socioeconômicos que acabam por travar não só a evolução econômica, como também a evolução técnica e a evolução social dessas nações. Essas nações travadas, elas acabam aí sim entrando em um ciclo vicioso, onde não existe capital, onde não existe investimento, para que se busquem fontes mais produtivas, que acabariam com esse ciclo ruim. Então, o acesso principalmente a fontes é hoje um dos caminhos para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico das nações. Aqui, alguns gráficos que mostram essa relação. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos no eixo vertical o IDH dos países, no eixo horizontal, nós temos o PIB per capita anual. Observem como existe uma curva que relaciona altos IDHs com altos PIB, altos IDHs com altos usos per capita de eletricidade. Eu falei ali atrás que era a renda per capita, não, é o uso per capita de eletricidade. Quanto mais eletricidade um país usa, melhor acaba sendo o seu nível de desenvolvimento econômico. Agora, faça uma comparação comigo. Quem teriam as fontes mais modernas, mais produtivas? O Canadá, aqui, uma das pontas do nosso gráfico, ou a Etiópia, que seria a outra ponta do nosso gráfico? Quem tem mais condições de criar um modelo de mais produção ainda de energia? O Canadá ou a Etiópia? Se você respondeu Canadá nas duas perguntas, você está mais do que certo. O consumo per capita, ele também varia conforme o PIB per capita, ou seja, a relação direta entre a riqueza disponível e a capacidade de consumo de energia. E como eu falei, a gente pode tratar uma coisa como causa ou mesmo como consequência das demais. É claro que nós chegamos a um momento em que, beleza, professora, então basta todo mundo aí buscar fontes cada vez mais produtivas, que todo mundo vai se desenvolver social e economicamente. Tudo bem, isso seria aceitável se nós não vivêssemos em um país, em um planeta, perdão, com os seus limites. Então a energia, ela está diretamente relacionada à questão ambiental. Alguns dos mais nítidos desses problemas. O consumo maior de energia, sobretudo da queima de combustíveis fósseis, ele está ligado a esse possível aumento do efeito estufa, o que pode estar levando a essas mudanças climáticas no nosso período antropoceno. A busca por novas fontes, ou mesmo a construção de hidrelétricas, ou de outras grandes instalações energéticas, aumenta o desmatamento e o uso, seja nas próprias usinas transformadoras, seja pelos próprios clientes, aumentam demais a poluição atmosférica. Aí vocês vão dizer para mim, professor, basta que nós abandonemos as fontes poluentes, que nós abandonemos as fontes impactantes, para que nós consigamos resolver isso. Na verdade, a gente não resolve. A gente apenas prorroga, a gente apenas adia o prazo de esgotamento, porque até mesmo as fontes de energia renováveis, elas têm um limite para produção e para reabsorção da energia que é liberada. Pensem, por exemplo, no caso da queima de combustíveis fósseis. Nós estamos devolvendo para a atmosfera carbonos que haviam sido retirados pelo equilíbrio natural do nosso planeta a eras geológicas passadas. Então, sim, nós estamos jogando uma energia que o planeta achou melhor ter guardado. E eu não estou falando isso metaforicamente. Eu estou falando isso realmente, eu estou falando isso fisicamente.
Hoje, quando a gente olha, a gente chega a uma constatação meio triste de que para os países mais ricos, eles só conseguem manter esse alto grau de consumo de energia porque os países pobres mantêm um baixo grau de consumo. Se todo mundo vir a querer consumir como consomem os países ricos, muito provavelmente nós colapsaremos o nosso planeta. Lembrando aqui uma das bases do pensamento eco-neomalthusiano, que ou nós mudamos o nosso padrão de consumo ou nós reduzimos a nossa população. Dessa maneira, o planeta parece caminhar para o seu caos, para o seu fim caótico. Aqui, como mudaram as fontes relativas, quais foram as de maior participação, a gente pode observar, principalmente nesse novo milênio, um aumento das fontes renováveis. Aliás, esse gráfico é de uma questão da FUVEST. O petróleo, como ele vem caindo em participação, o carvão, principalmente pós 2003, com a retomada, com a abertura econômica da China, cresceu demais. O gás natural, embora lentamente, também tem um crescimento contínuo. A hidroeletricidade mais estagnada. Agora, quando nós olhamos para o consumo absoluto, a gente vê o quanto de energia nós consumimos. Nós não estamos substituindo uma fonte por outra. Nós estamos, na verdade, acumulando as fontes energéticas e cada vez mais degradando e forçando o planeta a uma reabsorção que muitas vezes ele pode não dar conta. Beleza, queridões? Tranquilo, obrigado você por aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe descoordenadas, até mais. Tchau, tchau.